Oi pessoal, esse é mais um vídeo sobre o ajuste de curvas pela estratégia, pelo método de quadrados mínimos. Eu comecei com alguns vídeos antes, mostrando passo a passo de como resolver um problema de ajuste de curvas numa situação simples, né? Era um exemplo pequeno. E depois, inclusive, fiz um outro vídeo até discutindo algumas situações que acontecem quando a gente precisa trabalhar com dados reais. Hoje eu quero voltar para um exemplo pequeno, de novo, para discutir um outro aspecto. Então eu vou mostrar para vocês aqui um exercício e quero que vocês pensem. Olha lá, nesse exercício nós temos alguns pontos tabelados, né? Então estou fornecendo aqui uma tabela com 7 pontos, 7 amostras de alguma função. São esses pontos que estão aqui no gráfico e por algum motivo, eu gostaria de ajustar esses pontos a uma função φ que tem essa expressão, raiz quadrada de 1 sobre alfa mais betax. Então eu quero determinar esses coeficientes alfa e beta de maneira que essa função φ melhor se ajuste a esses pontos no sentido de quadrados mínimos. Se vocês quiserem agora, vocês podem dar uma pausa no vídeo e pensar um pouquinho sobre qual é o passo a passo que eu tenho que seguir para tentar resolver esse problema. Vou aguardar uns minutinhos aí. Bom, vocês tentaram seguir o roteiro que a gente tinha nos vídeos anteriores, vocês vão ver que tem uma complicação nesse problema. Lembrem que nós estudamos antes o problema de ajuste de curvas pelo método de quadrados mínimos linear. Quadrados mínimos linear. Significa que a função φ que eu quero ajustar aos dados tem que ser combinação linear de funções conhecidas. Mas nesse problema que eu mostrei para vocês, o que acontece? A função φ não é uma combinação linear de funções conhecidas. Ela não pode ser escrita como um coeficiente vezes uma função de x conhecida, mais um outro coeficiente vezes uma função de x. Os coeficientes eles estão misturados aqui dentro de uma maneira não linear. Tem uma raiz quadrada, estão no inverso aqui, né, uma divisão, né? Então, esse problema não é um problema de ajuste linear e não pode, portanto, ser resolvido com as estratégias que a gente tinha feito antes, né, que a gente tinha bolado antes. Bom, então, não tem o que fazer? Né? Bom, sim, tenho que fazer, e por isso é o nosso assunto de hoje aqui. Eu quero mostrar então para vocês uma maneira de converter este problema, que é não linear, para um outro problema linear. Ou seja, quero tentar recair na situação que a gente já sabia como é que resolve, tá bom? É uma estratégia clássica de matemático, né? Os matemáticos gostam de fazer isso. Quando pega um problema novo, tenta mudar um pouquinho, mexer, para recair num problema já conhecido. Então vamos ver como é que a gente faz isso nesse caso. Veja aqui, o que a gente quer não é determinar esses coeficientes alfa e beta, que descrevem a função φ, de maneira que os valores amostrados de y se pareçam com a função φ de x. O problema é que essa função aqui ela não é linear, né? Vamos definir a seguinte transformação, então, olha. Z como 1 sobre y ao quadrado. Bom, se o y se parecia com a φ, 1 sobre y ao quadrado tem que se parecer com 1 sobre φ ao quadrado. Acontece que 1 sobre φ ao quadrado fica igual só a alfa mais beta x, que é uma função linear em alfa e beta, né? É alfa vezes uma função conhecida, a função constante igual a 1, mais beta vezes a função x. Então agora o problema nas variáveis x e z, que é 1 sobre y ao quadrado, calha de ser um problema linear de novo, do mesmo jeito que a gente estava acostumado a resolver antes, certo? Então essa estratégia de aplicar uma transformação na variável dependente, no y, de maneira que na nova variável o problema fique linear, a gente chama de uma linearização. Então, no nosso exemplo específico, o que eu tenho que fazer? Olha lá, a gente já tinha a tabela com x e y, né? E eu vou construir uma linha nova aqui, né?
a linha dessa variável z, 1 sobre y ao quadrado. Então, nesse novo problema, em x e z, basta seguir os mesmos passos que a gente fazia antes para resolver um problema linear, né? Repara que nesse problema novo, as variáveis que eu vou acabar determinando, né, os coeficientes que eu vou determinando, são alfa e beta, calham de ser exatamente os mesmos coeficientes que aparecem aqui na função φ. Às vezes, durante essa transformação, essa linearização, os coeficientes na função linearizada, né, na nova função, não são exatamente os coeficientes que apareciam na função original. Tem alguma transformação neles ali, mas, bom, se você conseguiu sair do problema não linear para o linear através de uma transformação, tem que dar para voltar também. Depois de resolver o problema, a curva de melhor ajuste é essa. Nesse exemplo, o ajuste ficou muito bom de novo. Então, nesse problema, a gente conseguiu descobrir qual era a transformação que eu precisava fazer para linearizar os dados. Eu quero agora mostrar mais alguns aqui só para a gente fixar ideia, né? Então, vamos dar uma olhada em alguns outros problemas de ajuste que não são lineares e o que é que a gente tem que fazer para linearizá-los. Estou mostrando aqui 4 situações, vamos pensar aqui na primeira. A primeira é bem simples, né? Essa função φ não é linear, né? Veja que ela não é um coeficiente C1 vezes uma função conhecida, mais o C2 vezes uma função conhecida. Então, qual transformação que eu devo fazer para tornar esse ajuste um ajuste linear? Esse caso é bem simples porque é parecido com o que nós acabamos de fazer, né? Aqui, basta definir uma nova função, que é o 1 sobre a função φ. E, portanto, se eu estivesse trabalhando com dados tabelados, eu teria a minha linha na tabela, né, com y ali, né, os valores amostrados da função. Eu ia precisar construir uma nova linha, que é o 1 sobre o y. Nessa nova variável dependente, né, 1 sobre y, o ajuste passa a ser linear. E agora é uma combinação linear de funções conhecidas. Pensem agora nesse caso. Imagina que eu quisesse ajustar os meus dados uma função alfa mais e elevado a beta(x), ou seja, eu quero determinar alfa e beta. Essa aqui claramente não é uma função linear, então a gente vai ter que aplicar uma transformação. Qual é a transformação que eu poderia aplicar aí? Se quiser dar uma pausa no vídeo para você poder fazer alguns testes aí no papel e experimentando algumas transformações. Eu aguardo. Ok, tentaram aí, pessoal? Bom, uma transformação possível, né, para se livrar dessa exponencial é calcular o logaritmo da função, né? Aqui a gente tem um produto, alfa vezes exponencial de beta(x). Logaritmo do produto é o logaritmo, a soma dos logaritmos, né? Então, eu vou ficar com o logaritmo de alfa mais o logaritmo de e a beta(x), que é apenas o beta(x). Com essa transformação, a função nova, psi de x, é ln de alfa mais beta(x). Veja que esse aqui é um caso em que, na nova função, depois da linearização, o coeficiente que eu tenho que determinar não é exatamente o coeficiente da função original. A função original dependia de alfa e beta, e a função nova, a constante que eu quero descobrir aqui, é logaritmo de alfa. Mas tudo bem, né? Se você descobrir o logaritmo de alfa, depois é só aplicar aí o exponencial para você voltar para o valor de alfa, né? Muito bem. E nesse caso aqui agora, olha, esse aqui já parece um pouco mais complicado, né? De novo, a função φ não é uma combinação linear de funções conhecidas, mas será que tem uma transformação que eu aplico aqui e lineariza o problema? Dá uma pausa no vídeo e tenta descobrir aí. Muito bem, ó, vamos dar uma olhada? Por exemplo, o que acontece se eu pego esse x, passo para o outro lado e calculo o inverso da função? Eu vou ficar só com o inverso deste pedaço aqui, alfa sobre x ao quadrado, mais beta sobre x. Aqui sim eu tenho uma combinação linear de funções conhecidas, né? Alfa vezes a função 1 sobre x quadrado, mais beta vezes a função 1 sobre x. Inclusive, essa nem é a única transformação
possível que linearize esse problema. Existem outras transformações. Não há uma maneira única de se transformar, de se linearizar um problema. Bom, mas essa aí já deu certo pra gente, já tá bom. Vamos para o último exemplo lá? Pensem aí um pouquinho. Agora aqui eu quero determinar as constantes a0 e a1, de maneira que essa função φ se ajuste a uma tabela de dados. O problema é que aqui essa não é uma combinação linear, né? Tem até a função cosseno, x está lá dentro, junto com uma das coeficientes que eu quero determinar. Como é que eu posso tentar linearizar essa função? De novo, deem uma pausa no vídeo e tentem um pouquinho aí. Pois é, pessoal. Tentaram? Esse é um caso difícil, né? Você pode ter imaginado assim, poxa, tem cosseno, eu vou tentar aplicar aquelas regras trigonométricas, né, do produto, cosseno da soma, cosseno do produto, produto de alguma coisa com outra, sei lá, né? Tem um monte daquelas regras que eu nem sei todas de cor, quer dizer, acho que eu não sei nenhuma de cor. Mas, infelizmente, neste caso, não tem jeito. Não tem um jeito de linearizar essa função. Ou seja, não é possível. Poxa, como assim? Eu tenho uma função que não dá para linearizar, então não vai dar para resolver? É, não vai. Não vai dar para resolver usando as técnicas que a gente viu de quadrados, ajuste por quadrados mínimos linear. Nem toda função é linearizável, porque se fosse, aí a gente nem precisava discutir, quer dizer, não precisava classificar isso como linear ou não. Tudo é linear ou linear com um pouquinho de trabalho. Então, o fato é que tem funções que não podem ser linearizadas e para ajustar, e se de fato eu quiser ajustar uma função não linear que não pode ser linearizada, aí eu vou ter que usar outra técnica, técnica diferente, né? Então, é isso aí. Bom, mas esse é assunto para outro momento. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, uma maneira de pegar alguns problemas, pelo menos, que não são lineares, né, onde eu quero ajustar uma tabela de pontos por uma função que não é combinação linear de funções conhecidas, mas se eu fizer uma transformação esperta, eu consigo converter esse problema na situação anterior em que de fato eu podia usar nossas técnicas lineares. Isso não funciona sempre, mas muitas vezes dá certo e a gente consegue resolver o problema usando essa estratégia de linearização. Tá bom? Era isso, pessoal. Até o próximo vídeo.